Dito isto, vamos caminhar no nosso quarto artigo de fé da nossa igreja. Nós estamos passando pelos 18 artigos de fé que essa igreja adota como base para a sua confissão de fé, para a sua exposição. Primeiro artigo de fé foi sobre as Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus. Segundo foi sobre o próprio Deus. Nós conhecemos a Deus pelas Escrituras. É evidentemente que Deus tem duas maneiras de se revelar: por meio da criação e por meio das Escrituras. Mas na criação ele tem uma revelação da graça comum, ou da graça que está no mundo, assim, difusa para maus e bons, justos e injustos, e que leva a um conceito que todos os homens ficam inexcusáveis diante da sua criação e do poder da sua divindade. Mas ninguém chega a Deus sem a revelação particular ou o conhecimento da graça que se manifestou em Cristo Jesus para que nós pudéssemos chegar a Deus salvificamente. Deus nos salva somente por Jesus. E o terceiro artigo de fé que nós vimos foi o artigo do pecado. O que foi o pecado, o que é o pecado? Porque nós temos um conceito muito mais jurídico de pecado do que um conceito teológico de pecado. Antes do pecado ser uma transgressão da lei, ainda que o seja, ele é uma rebeldia de incredulidade contra Deus. Pecado é um estado de incredulidade. E o homem, genericamente, passando a régua, é incrédulo por natureza. Em iniquidade me formou a minha mãe. Nós nascemos com a incredulidade dentro de nós. Ninguém é capaz de crer sem a graça de Deus. É o mistério da fé. E hoje nós chegamos ao quarto artigo de fé, que é sobre a salvação. Nós vamos caminhando, depois vem artigo de fé sobre a fé, o arrependimento, sobre a graça plena realizando a obra. Então, todos eles nós vamos um por um caminhando a formar uma espécie de apostila depois, ou um livro. Vamos pensar com o Flávio sobre essa ideia de fazer um livro, e cada membro da igreja ter isto, e cada pessoa que vier para a igreja passar por esta escola de estudo, depois do seu batismo, porque a Bíblia diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Depois ele disse, dizendo, depois do ide, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, acerca da salvação. O ser humano foi criado por Deus reto, mas houve uma queda espiritual de proporções globais. A humanidade é uma raça caída, totalmente depravada, moralmente corrompida e morta em sua expressão espiritual. Não há vida espiritual no ser humano. Por favor, alguém contesta? Abra aqui para mim. Alguém contesta alguma expressão disso que foi dito aqui? Nós não dizemos que o homem é totalmente mau, porque Deus fez o homem bom e ele se corrompeu. O homem não é totalmente mau no sentido da malignidade absoluta. Ele é totalmente perverso.
Qual é a diferença de um outro? É que verso é o caminho normal que Deus propôs para o homem. Perverso é o caminho ao contrário do que Deus previu para o homem. Meu relógio é verso. Se ele rodar ao contrário, ele é perverso. Perversão é ser contrário ao projeto de Deus. Ao invés de o homem confiar em Deus, ele confia em si mesmo. Ao invés de ser a confiança no alto, o homem tem autoconfiança. Aí é um L que muda. Confiança no alto, para dizer como o Rio Grandense do Sul, o gaúcho, alto, é confiança no alto, no U, autoconfiança. Mas a autoconfiança não é bom? Para você pode ser, mas vai para o inferno. Quem confia em si mesmo, confia num ser perecível, que não merece confiança. Então, o homem é um ser corrompido, totalmente corrompido e morto espiritualmente falando. O meu netinho, aquele anjinho sem asa, aquela coisinha maravilhosa, é uma raça de víbora. É perverso. Entendeu? Essa semana, estávamos em casa e ele fez uma desobediência. Por quê? Desobediência é próprio do homem natural. Rebeldia, caos, mentira, egoísmo faz parte do homem natural. E ele fez uma coisa lá e a mãe falou com ele duro. E estavam a avó, a tia, o avô, ele e a mãe. E a mãe foi muito dura. E a gente fica, avô nessa hora recolhe o trem de aterrissagem e fica só olhando. E ela foi dura com ele. E ela disse: Felipe, você quer ver sua mãe zangada, brava? Ele olhou para nós assim e disse: quero. Ali está a natureza. A natureza está ali. E não vem me dizer que não é. E só um milagre do poder de Deus pode mudar essa criança. O ser humano espiritualmente não tem qualquer possibilidade de se relacionar com Deus em sua natureza espiritual. Só um milagre da graça pode levar o ser humano caído, a se conectar com Deus de modo espiritual. Assim, o ser humano precisa de um novo nascimento espiritual dado por Deus para poder ter comunhão com Deus. Preste bem atenção nisso. Nós somos caídos espiritualmente. A nossa alma funciona. Nós temos mente, intelecto, temos emoções, temos vontade. A nossa vontade está corrompida, as nossas emoções estão corrompidas, a nossa mente está limitada e corrompida, mas nós temos emoções. Nós podemos fazer religião com a alma. O que não podemos é nos relacionar com Deus com a alma. Nós só podemos relacionar com Deus pelo Espírito. E o Espírito transformado agora usa a nossa alma para que ela possa ter as relações de entendimento, de fé, de compreensão. Você lembra que é saber, entender, saber, crer e entender. Esta é a ordem. A gente sabe, depois a gente crê, depois a gente entende. E só entende quem crê. E só crê quem sabe. Então, é um mistério da fé que vai levar ao entendimento. Mas nós não podemos crer se o Espírito Santo não nos convencer do pecado. O primeiro parágrafo deste acerca do caminho da salvação diz o seguinte:
cremos que a salvação de pecadores é inteiramente de graça. Uma vez que a graça é Deus dando e fazendo tudo ao morto espiritual, que nada merece e nunca terá condições de merecer coisa alguma. O morto espiritual jamais terá condições de agir espiritualmente se antes não for vivificado no Espírito pela graça de Deus. É uma vivificação espiritual. Você pode trazer a criança na escola dominical, na igreja, vai ser ótimo, vai ser muito importante para que ela saiba. Para ela saber, para ela ser informada pelo conhecimento da palavra, mas vai ter necessidade de um dia o Espírito Santo tocar nesta pessoa para ela crer. Para que saibais e me creais. E esse me creais aí de Isaías é o crer que o Espírito Santo vai fazer. Porque a Bíblia diz assim, que quando o Espírito Santo viesse, o Consolador, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E diz, do pecado porque não creem em mim. Mim aí é Jesus. O mundo crê em Deus? Crê. O diabo crê em Deus? Crê. O mundo crê em Jesus? Não. O Espírito Santo crê em Jesus? Perdão. O diabo crê em Jesus? Não. O diabo é o anticristo. Mas aqueles a quem o Espírito Santo convence, creem em Jesus. Porque Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Não podemos confundir as pessoas da Trindade e as missões que cada uma tem. A graça de Deus está essencialmente associada ao ser humano em seu pecado e o pecado associado à morte espiritual. Você se lembra do versículo? Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. A graça de Deus não encontra pessoas preparadas para a salvação, mas torna-a preparada para recebê-la. O ser humano não assegura em nenhum momento a graça de Deus para a sua salvação, mas a graça de Deus assegura o tempo todo as reações humanas diante das ações de Deus para a salvação do seu pecado. Eu quero que você me diga, na parábola do semeador que saiu a semear, a semente caiu em 4 terrenos. Quais são estes terrenos? Primeira beira do caminho. O que aconteceu à beira do caminho? As aves dos céus vieram e tiraram a semente. A segunda caiu entre as pedras, num terreno pedregoso, de pouca profundidade, o sol secou. A terceira caiu no meio dos espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram. E a quarta caiu na boa terra, ou na versão de Lucas, na terra preparada. A terra preparada foi aquela que a graça foi preparando para receber a palavra. E como é que a graça vai preparar? Eu não sei, mas eu sei que sofrimento, decepção, paulada, frustração, vai levando o sujeito ao fim dele mesmo. Quanto tempo o sujeito vai resistir até que a graça entre e diga, aqui ou eu ou você, e ele se rende.
que a graça de Deus é irresistível para a terra preparada. Por isso que ela frutifica. Explicando o dote da salvação, os apóstolos disseram à igreja em Jerusalém que tanto os judeus como os gentios foram salvos pela graça. Vamos ler juntos Atos 15, 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Isto aqui é o primeiro congresso espiritual da igreja. O primeiro encontro em que a igreja faz a sua confissão. E os apóstolos que estavam vindo, Paulo e Barnabé, que estavam vindo junto com os outros apóstolos, lá de Antioquia da Síria. Antioquia da Síria. Não é Antioquia da Psídia, é Antioquia da Síria. Terra hoje, onde nós assistimos um massacre universal dos Illuminati contra os povos. Isso é obra do anticristo. A gente não entende muito, acha que é coisa disso, daquilo. Nós não entendemos nem o que seja ONU. Para mim é uma coisa aberrante do homem querer controlar o homem por suas próprias ideias. É impossível isto. Mas eles chegaram porque estava havendo uma... Como é que esses gentiozinhos podem ter salvação? Aí a igreja teve uma convenção. Nesta convenção eles decidiram e os apóstolos chegaram a dizer, olha, nós fomos salvos pela graça, judeus, e os gentios também são salvos pela graça. Porque a graça de Deus é quem salva as pessoas. Segundo parágrafo do artigo 4º, acerca do caminho da salvação, que é, cremos, o primeiro parágrafo diz que cremos que a salvação de pecadores é inteiramente de graça, por meio, verso 2, por meio da obra meritória do Filho de Deus. É aqui que termina aqui reside todo o mérito. A obra meritória do Filho de Deus. O mérito todo da nossa salvação está em Cristo. Foi o reformador Lutero quem disse, os salvos são escolhidos não por seus próprios méritos, mas pela graça do mediador. E podemos dizer unicamente pelos méritos do mediador. Unicamente pelos méritos do mediador. Não há em nós qualquer qualidade que desperte a ação divina em nosso favor. Só lembrando que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, ele diz que Deus escolheu os que não são, para confundir os que são. Deus escolheu os que não são. Deus escolheu as coisas loucas. Eu não gosto da palavra as coisas. Deus escolheu aquelas pessoas tolas, as pessoas fracas, as pessoas incapazes, não as pessoas de nobre nascimento, não as pessoas que têm uma genética boa, que é isso que está no grego, mas as pessoas que não são, para confundir as que são. Desde que nós entendemos isto, que é uma graça de Deus, há um descanso na nossa vida, e podemos dizer unicamente pelos méritos do mediador. Não há em nós qualquer qualidade que desperta a ação divina em nosso favor. Alguém já disse, graça é algo mais do que favor imerecido. Graça é favor demonstrado
onde há absoluto demérito na pessoa que a recebe. Foi por isso que nosso irmão compositor, Benjamin Beddon, afirmou. Quem é Benjamin Beddon? É um batista do século XVII que escreveu grandes hinos sobre a graça plena de Deus. E ele diz assim: a graça de Deus pode salvar a alma sem a pregação, mas toda a pregação do mundo não pode salvar almas sem a graça de Deus. Deus pode, pela graça, salvar, mas aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação e a pregação pela graça. Ninguém poderá descansar verdadeiramente na graça de Deus se antes não conhecer pessoalmente o caráter imutável do Deus de toda graça. Vamos ler o verso chamado áureo da revelação de João. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, mas Deus se revela aos seus no mundo. Ele vai falar com o seu povo pela sua palavra. Para Jonathan Edwards, mediante o resgate da redenção de Cristo, duas coisas são pretendidas: sua satisfação e seus méritos. Uma paga as nossas dívidas e assim satisfaz. A outra adquire nosso título e, portanto, tem méritos. A satisfação de Cristo está em libertar-nos da miséria. O mérito de Cristo está em comprar a felicidade para nós. Isso é coisa de gente que pensa com teologia certa. Ele é suficiente. Ele é perfeitamente capaz de fazer uma salvação, por isso que a Bíblia vai dizer, mais tarde nós vamos ler, totalmente daqueles que se chegam a Deus. O terceiro ponto, o terceiro parágrafo, o qual, por decreto do Pai, tomou voluntariamente sobre si a nossa natureza, exceto o pecado. Por favor, entenda, isto está escrito nos artigos de fé da nossa igreja. Adotados e arrolados e registrado em cartório. Decretos eternos de Deus. Cremos, como Thomas Watson, do século XVII também, que crê na Bíblia, e também no século XVII tinha uns que não criam na Bíblia, que a vocação de Deus, o chamado de Deus, é fundamentada a vocação em seus decretos, e seus decretos são imutáveis. O salmista canta, no Salmo 119, verso 54, os teus decretos são motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Como disse A.W. Pink, se vocês quiserem um teólogo que dê substância de fé em vocês, leia este. Baixe os livros do Pink. Pega no... Tem uns que estão de graça naquela... Hã? Minha teca. É de graça, né? Pega os livros do Pink. Ele, para mim, ele é fácil de ler. Não tem complicação. E é direto. Com ele é pão, queijo e nada mais. Onde é que eu estou? O Pink disse o seguinte: o que quer que seja feito no tempo,
foi pré-ordenado antes de iniciar-se o tempo. Pois Deus não tem imprevistos nem improvisos. Deus hein? Não tem plano B. Deus não tem plano B. É assim e assim. E pronto. O Deus onisciente não se perde na história, pois tudo dele é bem determinado e os seus propósitos são rigorosamente cumpridos. Jesus assumiu nossa natureza humana na encarnação, mas não a nossa pecaminosidade, para poder ser o nosso advogado ante o trono da justiça. Nós lemos em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, aquele que não cometeu pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu pecado. Até a cruz, Jesus não sabia o que era pecado. Mas lá na cruz, ele foi feito pecado por nós. Porque todos os nossos pecados foram jogados sobre ele. Vocês se lembram de Isaías 53, 6? Por favor, caça esse texto aí. Isaías 53, 6. Esse texto fala muito claramente que ele teve sobre si as nossas iniquidades, ou a nossa iniquidade caída sobre ele. Ele já está lá. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade. A iniquidade. Hoje não tem mais trema, porque o Lula mandou tirar a iniquidade de nós todos. Ele tirou até os tremas das palavras. A iniquidade faz parte não foram as iniquidades, meus irmãos, foi a iniquidade. Porque a minha iniquidade é igual a de todo mundo que está aqui. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E o Senhor Jesus, que não conheceu o pecado até a cruz, na cruz foi feito pecado por nós, para que nele e somente nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Fomos justificados. Jesus, vamos ler esse texto com uma versão um pouquinho diferente de Filipenses 2, 6 a 8. Jesus, subsistindo na morfologia divina, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, para que, naquela cruz, ele recebêssemos a nossa pecaminosidade. Ele levou sobre si. O parágrafo 4º deste artigo diz, o qual guardou a lei, o qual aqui é Cristo, o qual guardou a lei divina por sua obediência pessoal, para ser o único que tivesse real condição de cumprir a lei, porque não tinha pecado. Esse nem dolo algum se achou em sua boca, não faz parte do artigo de fé, mas daquele que está tentando escrever sobre o artigo de fé. Ele não tinha pecado. Ele cumpriu a lei, satisfez a justiça de Deus. Vamos ver Isaías 42, 21. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Ele a cumpriu totalmente. Ele satisfez a justiça de Deus. Jesus
é aquele que pode cumprir a lei, que pôde cumprir a lei. E a palavra de Deus nos diz em Gálatas 4, 4, 5, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus cumpriu a lei em nosso favor, a fim de satisfazer a justiça de Deus e, por meio do seu sacrifício, tornar-nos participantes da justificação que a lei exige. Alguém já disse que a lei pode atormentar uma pessoa até o Calvário, mas nunca além dele. Até o Calvário, a lei pode dizer assim: você é um mentiroso, você é um cobiçoso, você é um adúltero, você é um ladrão. Depois do Calvário, ela não pode dizer para aquele que crê, porque toda a justiça da lei foi cumprida em Cristo e foi a nós imputada pelo Espírito Santo. Porque, pela graça, nós fomos justificados mediante a fé. Ao cumprir a lei, Jesus satisfez a justa exigência da lei em nosso benefício, mas não nos deixou isentos de vivê-la, pois ele vem viver as normas da lei por meio da sua vida em nós, implantada pelo Espírito Santo. Quando a lei de Deus é expressa em nós pela vida de Cristo, nossos deveres se tornam nossos prazeres. Isso é lindo, não é? Eu não estou aqui para dizer que eu não vou roubar, que eu sou um homem honesto. Eu estou aqui para dizer que Jesus Cristo vive em mim. E a vida dele em mim vai dar condições da honestidade se manifestar. Algum dia atrás, alguém escreveu no blog da igreja aí uns coisas, fazendo alguma acusação a mim, e alguém disse: pastor, o senhor não vai se defender? Eu disse: nem vou gastar uma para defesa nenhuma. Se for para explicar, eu explico. Para defesa, jamais. A minha defesa é Jesus. No dia que eu for tentar me defender, eu vou perder de vista o sacrifício de Cristo. Em 1988, saiu num jornal que nós temos aqui na Denominação Batista, um artigo enorme, na página inteira, dizendo que nós pregávamos impecabilidade e perfeccionismo. Saiu um artigo enorme. Eu telefonei para o secretário, meu amigo, e disse assim: eu tenho direito pela lei de imprensa de... Como é que se chama isso? Dar resposta, né? Direito de resposta. Ele disse: tem, pode escrever. E eu sentei na minha marca Hamilton, e fiz um negócio semelhante, contando as palavras para ser mais ou menos igual. Botei num papel, num envelope, e saí daqui para colocar na caixa postal 614 da igreja lá no correio. Quando eu estava ali, perto da igreja catedral, o Espírito Santo me perguntou: você vai fazendo o quê? Eu disse: não, eu tenho direito. Ele disse: o único direito que você tem é de se submeter à justificação que está em Cristo Jesus. Eu voltei já rasgando o negócio pela estrada e coloquei num lixeira da cidade, todo picadinho. Cheguei aqui, a cópia que tinha aqui eu rasguei e fiquei calado esses anos todos. O pastor ainda me ligou e disse: você não vai mandar? Eu disse: não, porque tem voz superior dizendo para ficar quieto. Nunca abra a boca para se justificar. Você pode até explicar alguma coisa se for necessário, não justificar. A sua justificação é Cristo. Ele é a sua justiça. Fica quieto. Ele não abriu a boca dele.
Por que nós temos que abrir? O quinto. Mas olha, gente, nós vamos cumprir a lei, nós vamos viver a lei, porque a vida dele está em nós. Não vai dizer assim, agora não. A lei dele chama-se lei da liberdade, mas isso é para um outro dia. O parágrafo 5. O qual, pela sua morte, fez uma expiação completa pelos nossos pecados. Aqui termina o parágrafo. Pois a morte de Cristo foi uma expiação perfeita que teve sucesso total e não uma tentativa parcialmente falha. Foi perfeita. Por isso, todo aquele que recebe é perfeitamente justo em Cristo. Ele nos deu a condição de sermos justos por meio de Cristo Jesus. Vamos ler Isaías 53, 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Agora você vê que lá em Isaías 53, 6, nós vimos a iniquidade de todos nós. Mas em Isaías 53, 11, diz que ele, ao justificar, não justificou a todos, mas a muitos, porque levou as iniquidades deles. Nós temos que ler Bíblia como Bíblia está escrito, e não como eu acho. Por que são muitos? Porque só quem recebe é que é justificado. Porque somos justificados pela fé. Sabemos pela Escritura que o Senhor Jesus, Romanos 4, 25, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A morte e a ressurreição de Jesus satisfazem plenamente a obra da salvação do seu povo. Artigo 6. E tendo ressuscitado dentre os mortos, está agora entronizado no céu, como nosso intercessor. Hebreus 7, 25. Por isso pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Depois de realizar uma eterna salvação, de uma vez por todas, o Senhor Jesus completou sua missão redentora irretocável. E agora está sentado nos céus, como vai nos dizer aqui, Hebreus 8, 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Tem um verdadeiro tabernáculo no céu, que o Senhor erigiu e não o homem, e neste tabernáculo do céu está assentado o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que realizou uma eterna salvação. E porque ele realizou essa eterna salvação, ele dá descanso. Jesus é o Salvador e a salvação daquele que crê. O fato de Jesus Cristo estar sentado na sala do trono significa que ele já fez a sua missão e consumou a obra da sua eterna salvação. Aqui não é ela, não é ele. Que significa que ele já satisfez a sua missão. Vamos ler aqui Hebreus 5, 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem.
Nosso relacionamento com Cristo é uma questão de vida ou morte, e num plano muito superior. O homem que conhece a Bíblia sabe que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e que os homens são salvos apenas por ele, sem qualquer influência por parte de quaisquer obras meritórias deles, disse A. W. Tozer. 7. E unindo em sua pessoa maravilhosa as simpatias mais ternas com a divina perfeição, ele é, em todos os sentidos, um Salvador idôneo, compassivo e suficiente para todos os seus, em todos os tempos. E assim, vamos ler? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Hebreus capítulo 9, 27 e 28. O gegrafei. Dizia Pilatos, o que escrevi, escrito está, e o que a palavra de Deus diz, está escrito, e ninguém pode mudar. Cristo é Deus, Jesus é o homem sem pecado, e o único caminho que nos leva ao Pai. Ele é a nossa eterna salvação. Eterna não apenas porque jamais a perdemos, mas porque ela foi também providenciada nele na eternidade, antes da queda. Ela é eterna tanto em sua origem como em sua consecução. Ela é perfeitamente eterna. Nós lemos aqui em João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, versículos 22 a 24. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória e que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Aleluia. Oh, minha Bíblia que me dá segurança. Os que me deste, nós somos o presente do Pai ao Filho. E isso nos dá muita segurança. Senhor Jesus, glória ao teu nome. Aleluia. A salvação não é um remendo para consertar um acidente histórico, mas um conserto eterno da Trindade, restaurando a queda prevista antes da fundação do mundo. Conserto com S, conserto com C, você vai estudar português para saber qual é a diferença. Não é um conserto, é um conserto. E Deus não se perde. Deus é o nosso Salvador. Ele se tornou a nossa salvação. Eu só quero deixar, por favor, antes de cantarmos o cântico final, coloca aqui um texto, Isaías 12:1. Isaías 12:1. Só para a gente dar um saborzinho. Isaías 12:1. Eu estou lendo Isaías. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Verso 2. Verso 2, logo em seguida. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação.
Quer ver como é que a igreja fala agora? Aleluia, amém. Aleluia, amém. O Deus que é Salvador e salvação é maravilhoso. Agora, uma salvação que você tem que carregar nas costas, que você é que tem que sustentá-la, eu posso dizer para você que deve ser muito cansativa. Eu já tive nesse campo também. Eu tenho que sustentar a salvação que Deus me deu. Agora, Ele sustenta a salvação que Ele me deu. E eu persevero na sustentação que o Senhor nos dá. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.